Muito bem, seja todo mundo bem-vindo a mais uma aula nossa. Durante essa aula, eu vou mostrar para vocês algumas noções teóricas que definem o que é um gênero crônica. Aí vocês já podem tomar nota, né? Nós vamos falar de crônica. E eu vou mostrar para vocês agora uma crônica histórica, né? Chamada Crônica do Descobrimento, que é a Carta de Pero Vaz Caminha. Não vai ser uma aula de história do Brasil, eu vou apresentar para vocês uma forma de ler essa carta. A maneira como eu vou ler, ela foi assim, eu pesquei partes desse texto e vou compartilhar com vocês a maneira como eu interpreto esse texto, tá? E eu tentei, digamos assim, vou ver se deu certo com vocês agora. Como se fosse assim, se Pero Vaz Caminha, ao invés de estar construindo uma crônica em que ele descreve coisas, relata coisas que ele vê, como é que ele escreveria em parágrafos argumentativos? Pronto, foi essa recriação do texto de Pero Vaz Caminha que eu fiz, tá? Então, alguma contextualização histórica, quem nunca ouviu falar da Carta de Pero Vaz Caminha vai saber agora alguma coisa sobre esse documento histórico que tem a ver com o achamento, né, desse território aqui que acabou se constituindo como Brasil pelos portugueses, no século XV ainda, século XVI ainda, aliás. Então, eu pergunto, vocês conseguem ver o slide direitinho aí? Conseguem? Estão conseguindo ver direitinho? Sim, não, talvez. Sim, professor. Agora melhora? Melhora. Pronto. Então, anotem aí, por gentileza, para ser a síntese da aula. Digamos assim, o que é para vocês lembrar para quando forem, de repente, estudar isso alguma vez na vida, verem. Crônica, um texto que trata de algo do dia a dia, algo do cotidiano, certo? Tem a ver, botem na memória Cronos, o deus do tempo e tal, certo? E crônica de viagem é aquele texto que trata de algo do dia a dia, que registra algo de uma viagem. Vocês podem fazer uma viagem ao exterior e trazer as suas impressões desse país que vocês visitaram. Então tem livros assim, eu não sou um leitor de crônicas de viagem e tal, mas tem um livro chamado México, por exemplo, e, enfim, tem um Viagem de Graciliano Ramos e vocês devem encontrar outros. Aqui é só a notícia para vocês. Quem é que é mesmo México, meu Deus? Deixa eu dar um Google aqui ao vivo. Érico Veríssimo? México. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. Tem esse escritor chamado Érico Veríssimo, e ele tem um livro chamado México, que é um relato de viagem, enfim. E tem o Graciliano Ramos, chama também Viagem, é o nome do livro dele, que conta a viagem dele, a visita dele. Esse eu conheço alguns capítulos, enfim. A visita dele à antiga União Soviética e tal. Eu vou mostrar para vocês hoje essa carta de Pero Vaz Caminha, que era um português que veio nas embarcações que chegaram aqui a esse território, que julgavam que eram as Índias, e eu vou ler fragmentos dessa carta com vocês, certo? Então, nesse nosso roteiro aí, vocês vão encontrar teoria sobre crônica, a leitura da carta, e à medida que eu for lendo essa carta, eu vou fazer simulacro de argumentação. Digamos assim, uma simulação de argumentação. Não é histórico, tá? É criativo, é criado pelo professor. Então, teoria sobre crônica, algumas notas que eu vou falar assim, de maneira bem objetiva e sintética, certo? É um texto de linguagem que é próxima à reportagem. Então, pense assim, um correspondente internacional de um canal de televisão, sei lá, vai ao Caribe e visita algumas ilhas. E aí ele mostra, trata da geografia, da economia daquelas ilhas e tal, faz uma reportagem para, sei lá, para o Globo Repórter, por exemplo, certo? É diferente de alguém que vai lá e faz a crônica dessa viagem
A crônica vai ter um tom que eu vou apresentar aí vários itens que diferenciam da reportagem. Mas digamos que a crônica, ela estaria mais no âmbito de uma pessoalidade. Entenderam? É uma subjetividade. O cronista passando suas impressões, no caso do que a gente está estudando, de uma viagem. A reportagem seria algo mais objetivo. Entendeu? A crônica é algo mais subjetivo, digamos assim. E a reportagem é algo mais objetivo. É nesse sentido que eu diferencio diante de vocês uma crônica de uma reportagem. Se vocês pegarem um texto mais subjetivo sobre uma certa viagem, seria a crônica. Um texto mais objetivo seria uma reportagem, certo? A crônica, ela comenta o dia a dia do mundo, da cidade, pode ser futebol. Deixa eu dizer para vocês de uma vez que vocês podem ganhar dinheiro produzindo crônicas para o YouTube ou para plataformas mais atuais de produção de vídeo, entendeu? Pequenos vídeos que tratam das coisas do cotidiano. Pronto, vocês podem fazer pequenas crônicas, entendeu? Vamos dizer assim, gente, para o meu comentário a respeito desse item 2. Vocês poderiam, por exemplo, revelar o lado engraçado que ninguém vê de certas coisas. Entendeu? Por exemplo, um colega meu uma vez fez a crônica da ida para comprar comida no supermercado. Você sai de casa para o carro, sai do carro, entra no supermercado. No supermercado, você vai olhar item por item, escolhe e bota no carrinho. Tira do carrinho, bota no caixa. Passa pelo caixa, vai para um saco. Sai do saco, volta para o carrinho. Leva, não sei quantos de vocês frequentam supermercados, mas quem frequenta sabe isso aí. Eu morri de rir quando ele me contou isso, entendeu? Agora não está soando engraçado, mas eu nunca tinha pensado essa coisa repetitiva e chata que é você ir ao supermercado, entendeu? E aí esse colega revelou isso. Seria isso. Então tem youtuber por aí que está famoso, mostrando o lado cômico de coisas que estão no dia a dia da cidade, do país, do mundo, e que talvez outras pessoas antes não perceberam. A crônica ela é feita para publicar em jornais e revistas. O melhor para nós agora, eu diria, é para publicar em plataformas, em sites, né? em portais jornalísticos e tal, certo? Ela vai para uma coisa que é do cotidiano e o cronista, o escritor, você que for produzir uma crônica, você vai reparar num detalhe, numa coisa que ninguém prestou atenção, entendeu? A crônica ela não tem limites precisos, não tem assim, essa é a forma de crônica. Ela pode estar contando uma história, descrevendo algo que aconteceu, ela pode estar apresentando um posicionamento, entendeu? Ela pode ser lá em terceira pessoa só sobre o tema, ela pode trazer o eu que fala. A crônica é um dos gêneros mais difíceis de definir. Vocês sabiam que tem provas, às vezes, para concurso, que tem lá um texto, e a questão 1 da prova de língua portuguesa é assim: o texto pertence ao gênero. Resposta certa, crônica. Sabiam que é assim? Quantos sabiam? Diga aí para mim no chat. Alguém leu o chat, por favor? Alguém sabia que é assim? Você pode ter lá uma questão do Enem que é simplesmente isso. Tem lá um texto e você vai ter de perceber que aquilo ali é uma crônica. O texto, é uma crônica, um conto. Então leiam crônicas, tá? Vejam aí, é óbvio que uma aula dessa não resolve tudo. Eu estou dando o caminho para vocês. Vocês estão me ouvindo? Hein, turma? Sim. Estão me ouvindo direitinho, né? Então vão pegando o espírito do que é a crônica e aí vocês vão ler crônicas. Eu vou ler a crônica do descobrimento, certo? Então ela pode vir, olha, na forma de um diálogo, ela pode vir na forma de uma oração, na forma de uma carta, ela pode ter diálogo com diversos outros gêneros de texto, entendeu? A crônica, ela é aquilo que eu falava lá, uma visão pessoal, subjetiva, certo? Onde qualquer fato, qualquer coisa do dia a dia pode ser objeto de crônica. Tem gente que vira humorista muito engraçado só tratando desses detalhes do cotidiano. Entendeu? Tem certos camaradas que têm muitas visualizações no YouTube e que fazem shows que não tem o nome de crônica, mas o que eles fazem é crônica. Pega as notícias que saem no jornal e mostram ali o lado engraçado.
eu não vou dizer nome de nenhum, porque pode ser impróprio para quem não tem 18 anos, vocês vejam que seja apropriado para vocês. Mas tem gente que faz isso, entendeu? Simplesmente pega as coisas que estão acontecendo e relatam, mostrando detalhes que a gente não reparou. Isso é o cronista, certo? Ela estimula também a veia poética, pode ser também o lado engraçado, ou o lado poético, da sensibilidade, da percepção, da beleza, tá? Ela pode contar história, certo? Aquele que faz a crônica pode se mostrar um contador de história. Não vou citar outro nome, mas está outra na minha cabeça. Uma pessoa que lota teatros contando as coisas que acontecem no interior, entendeu? Se vocês acharem apropriado para vocês, vejam. Mas quando forem ver essas coisas, lembrem, isso tem a ver com crônica, ele fala de coisa do dia a dia, da vida dos matutos do interior, certo? É um gênero que está entre o jornalismo e a literatura, não é uma coisa descartável que você joga fora como uma notícia, que todo dia você lê uma e depois até já esqueceu, mas também não é tão artístico assim. Poucas crônicas acabam indo para livro e tal, certo? Já foi essa da subjetividade. O cronista ele pode tratar de qualquer coisa do mundo. Então é isso, esses 10 itens. O que eu quero que fique na cabeça de vocês é que a crônica ela pode contar uma história, algo que aconteceu, uma narrativa, ela pode descrever uma situação, uma cena, um momento, dizer como é algo, descritiva, ou ela pode defender um ponto de vista sobre algo. É a crônica argumentativa, que pode ter também. Certo? A crônica pode ter qualquer uma dessas tipologias aí. Ok? Então vamos conhecer a carta de Pero Vaz Caminha, saber alguma coisinha sobre ele, sobre o contexto em que ela foi escrita, e depois eu vou ler com vocês os fragmentos que eu escolhi. Vamos lá. Então, olha, essa carta foi feita como uma forma de seduzir o rei para que ele concedesse um favor a Pero Vaz Caminha, algo relacionado com o genro dele. Aqui é a imagem que o Google diz que é a representação de Pero Vaz Caminha. Ele viveu enfim, nessa época. Aqui é uma foto original dessa carta que é considerada a certidão de nascimento do Brasil. Mas esse não era o documento mais importante, não era o documento oficial. É que aconteceu desses documentos se perderem e essa carta acabou ganhando a fama de ser a certidão do nascimento do Brasil. Contexto histórico. Olha, nesse momento aí, nasce o que se chama de Estado moderno. Onde se diz Estado moderno, leia-se, o rei recebeu muito poder dado pelos nobres, aqueles que faziam a guerra, os homens que tinham dinheiro, enfim, e pela igreja, que que detinha o poder, né, em suas mãos de mobilizar os corações das pessoas, enfim, de mobilizar corações e de arrancar cabeças, né? Então centralizou-se o poder na mão do rei, porque as pessoas queriam moeda única, queriam uma única forma de cobrar imposto, queriam, digamos assim, dinamizar a economia. E o rei era uma figura importante nesse momento. Então a igreja se uniu ao rei, a nobreza deu poder ao rei, e aí funda-se o que se chama de Estado moderno. Os iluministas chamaram, né, aqueles que criticavam o Estado moderno por causa do autoritarismo e tal, eles disseram que a doutrina econômica do Estado moderno ela era o mercantilismo. E duas coisas principais do mercantilismo era exportar, vender, vender, vender e ter muito ouro, era o metalismo. Muito ouro, muita prata. Tudo isso tem a ver com a carta que a gente vai ler agora. Acompanhe meu raciocínio, certo? Então, nesse contexto aí dos anos 1500, 1600, enfim, a Europa se viu com a necessidade de expandir suas fronteiras, de ir lá para o outro lado do mundo, em relação à Europa, de ir para a Índia, em busca de especiarias para vender na Europa e levar coisas da Europa para tentar vender lá, certo? E o catolicismo queria expandir os seus domínios, queria ir para além da Europa, certo? Então, nesse contexto aí, Espanha e Portugal estão dividindo o mundo, fazendo acordos entre si, porque eram duas potências na época. Aí tem esses tratados, certo? Que quando forem para as aulas de história ou quiserem dar um Google para saber mais, vocês podem saber mais sobre o Tratado de Alcáçovas Toledo.
sobre o Tratado de Tordesilhas e, finalmente, ocorreu a chegada ao Brasil. O que é que eu gostaria que vocês percebessem aqui da existência desses dois tratados? É um dado básico historiográfico para vocês entenderem melhor a carta. É que a existência desses acordos aí entre Espanha e Portugal é um indício de que a chegada ao Brasil, em 1500, um acordo de 1480, outro de 1494, como eles foram dividindo o mundo, que é redondo, enfim, como eles foram dividindo o mundo verticalmente, horizontalmente, depois verticalmente, enfim, como eles foram dividindo o mundo de diferentes formas, pensando um mapa do mundo em que uma parte é de domínio de Portugal e outra parte é de domínio da Espanha, isso são indícios de que eles já tinham, digamos, pelo menos suspeita de que existia terra para além assim do que eles podiam ver, para além do horizonte, existiria essas terras que eles acabaram chegando e que deram nome finalmente de Brasil e chegamos até nós hoje, certo? Tudo isso é importante para entender a carta conforme nós vamos ler. Isso aqui foram mapinhas que eu fui pegando só para ilustrar, certo? Partilha do mundo entre castelhanos e portugueses, o Tratado de Alcáçovas Toledo. Então, primeiro eles dividiram o mundo dessa forma. O que está para um lado é de Portugal, o que está para o outro é da Espanha. Para cima seria de Castela, para baixo seria de Portugal. Imagine que presunção, né? O mundo é deles, o que eles estão vendo e o que ainda possam ver, né? E depois, aqui é um mapa da época, que seria para ilustrar Tordesilhas. Deve ser essa linha aqui, Tordesilhas. É o outro acordo que eles fizeram, dividindo o mundo entre si, certo? Então, como esses acordos são antes de sair daqui de Portugal, da região chamada Península Ibérica, antes de eles chegarem aqui a essa nossa região, foi mais embaixo, né? Chegaram a Salvador, Porto Seguro, né? Antes de eles chegarem aqui a essa região brasileira, que hoje se chama Brasil, né? Eles já dividiam o mundo entre si. Então, o que que isso tem a ver com a carta? Vocês vão entender agora, certo? Vamos ler esse fragmento. Esse é o fragmento da carta. Imagine, vários navios há mais de 500 anos atravessando esse oceano aí, que ainda leva muitas horas de avião para ser atravessado, eles chegavam aqui, né? Ao chegar, eles se deparam com as pessoas que aqui viviam e Pero Vaz Caminha faz o seguinte relato que eu vou ler e comentar com vocês, certo? Essa primeira parte aqui até o ponto. Vamos lá. O capitão, quando eles vieram, o capitão, né, o líder das embarcações, né, ou de uma embarcação. O capitão, quando eles vieram, eles são os nativos aqui que moravam no Brasil, né, nessa região brasileira. Quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro. Vão pensando, olha, a doutrina econômica era metalista. É rico quem tem mais metal precioso, ouro, prata. Então, o capitão estava vestido com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. Não vou conseguir traduzir isso agora para vocês, não, já esqueci. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Ares Correia e nós outros que aqui na nau, a embarcação, né? Com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa, como se fosse um tapete, eles estão ali sentados, né? Acenderam-se tochas, entraram. Vamos dizer assim, quem entrou? Aqueles a quem se chamou índios porque achavam que estavam na Índia, né? Mas não fizeram sinal de cortesia, já tentando rotular aí de uma certa selvageria, né? Eles não cumprimentaram os portugueses, né? Nem de falar ao capitão nem a ninguém. Ponto. Aí aqui vem o lance que é para a gente ver se a gente acredita em Perovares ou não acredita. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Gente, tudo que eu vou fazer aqui são especulações de leitura, é minha própria leitura, vou dizer assim, e vocês é que vão pensar. Olha, essas minas de prata foram achadas lá no Peru, nunca houve essas minas de prata aqui. Ouro só foi ser encontrado de fato, de verdade mesmo, séculos depois. E o Pero Vaz Caminha está dizendo, índios que nada usavam de prata ou ouro, ele está dizendo que o índio estava acenando ali, querendo dizer que tinha ouro. Vocês acreditam em Pero Vaz Caminha?
Aí eu fiz, olha, essa simulação, um simulacro, um faz de conta aqui, de caminho argumentando em sequência argumentativa, não em sequência descritiva ou narrativa. Então ele está descrevendo uma cena, contando da chegada dos índios, e de repente um acenou. O que ele quer? Ele quer, na leitura que eu vou fazer aqui com vocês, o que esse texto que tem diante de vocês mostra. O que ele quer? Eu escrevi assim, olha, vou assumir aí o risco de ter escrito de alguma forma equivocada. Então, eu brinquei com o texto de Pero Vaz Caminha para retomar o que está no outro vídeo de tese anterior, com argumentos da tese anterior, dados fatos que me encaminham, portanto, uma conclusão, para instaurar uma nova tese, certo? Então, olha, Vossa Majestade, eu tentando imitar a linguagem de época, né? Vossa Majestade pode ter ouvido que a viagem é desvantajosa por ter gasto muito dinheiro. Aqui está equivocado. E estarmos para voltar sem ouro. Deixa eu ver se eu consigo descartar. Se a pessoa vê um erro, não se aguenta, né? Só um instantezinho, tá? Deixa eu tirar. É I. Pronto. Olha, eu estou tentando mostrar para vocês os elementos do texto argumentativo aqui. Foi isso que eu prometi que ia fazer. Vossa Majestade pode ter ouvido que a viagem é desvantajosa por ter gasto muito dinheiro e estarmos para voltar sem ouro. O que é isso? É a tese anterior. Ter ouvido que a viagem é desvantajosa. O que é isso? Por ter gasto muito dinheiro e estarmos para voltar sem ouro. O que é isso? São os argumentos que fortalecem a tese anterior. Ok? Agora vem dados, fatos que encaminham para uma conclusão e uma nova tese. Vamos ver. Mas, olha o que marca a passagem aqui da tese anterior para os dados, fatos. Quem for esperto está copiando esse esquema de novo. Mas os fatos os gastos do presente, TSS. Os gastos do presente serão recompensados por ganhos futuros, porque um dos naturais destas terras nos visitou e, ao se aproximar de nós, começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que dizendo que havia ouro. Vocês estão vendo aqui a nova tese de que os gastos presentes vão ser recompensados, e aqui ele está encaminhando para a conclusão, que é para instaurar essa nova tese. Maior sinal ainda, olha, novamente, desenvolvendo a ideia, maior sinal ainda de riquezas vindouras para Vossa Alteza é visível no fato de que esse mesmo natural de vossa terra, vossas terras, tem aqui um S, também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Posso, portanto, crer que o reino português terá muito do que se orgulhar destes que agora aqui chegaram. Percebem a instauração da nova tese? A viagem vai valer a pena. Eu apresentei dois motivos aqui, duas evidências que me encaminham para um portanto de que a nova tese deve ser aceita, de que a viagem valeu a pena. Eu pergunto, vocês entenderam essa análise que eu estou fazendo? Eu escrevi esse parágrafozinho aí para fins didáticos, querendo dizer duas coisas. Uma é que a carta de Pero Vaz Caminha quer convencer o rei e todo mundo do reino que a viagem valeu a pena, que vai ter riqueza para o rei, que vai ser vantajosa essa expedição de chegar até o Brasil. Segunda coisa que eu tentei mostrar é que você pode defender um ponto de vista sobre algo, contando uma história, descrevendo algo. Neutralidade não existe. Mas você pode sequenciar as ideias de forma que você tenha um pensamento anterior, os argumentos que sustentam esse pensamento anterior, você traz novos fatos, novas informações e instaura um novo pensamento. Pode concordar com o pensamento anterior ou pode discordar. Perguntas, dúvidas, observações? Observações, turma? Olha, essa aula ela é bem maior. Essa aula ela é bem maior do que isso que está apresentado. Mas a versão dela, sem a sequência argumentativa, já está postada.
em que eu mostro como esses portugueses ficaram aqui vivendo uma espécie de aventura e como Pero Vaz Caminha parece que mente nessa carta, entendeu? Tem umas contradições. Eu incentivo vocês fortemente a verem essa aula, o canal do professor Ciro Soares, que está no YouTube. Vejam para entender melhor a crônica do descobrimento, para entenderem melhor esse contexto e para verem essa leitura que eu faço com vocês de uma leitura cômica, digamos assim. Eu vejo o lado engraçado da carta, tá? O que eu tentei mostrar com essa brevíssima aula agora foi que a crônica, ela não tem uma forma fixa, ela pode ter várias formas, uma delas é na forma de uma carta. Essa carta pode contar uma história, essa carta pode defender um ponto de vista, essa carta pode descrever algo. E quando você quer defender algum ponto de vista, você pode defender seu ponto de vista contando uma história, descrevendo uma cena ou sequenciando as ideias em sequência argumentativa, que foi o que eu exemplifiquei para vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguma observação? Não? Então eu vou interromper aqui a gravação. É isso, tchau, tchau, valeu.